Bom dia, irmãos, graça e paz. Quero convidá-los a ficar em pé para nesta manhã louvarmos ao Senhor, lembrarmos já desde esse início de dezembro do nascimento de Jesus, que nos trouxe uma liberdade, né, a libertação, nos trazendo a vida eterna através do seu nascimento, depois morte e ressurreição. Proclamar ao anjos mil o primeiro Natal, aos pobres pastores ao pé de Belém, e nos campos dos rebanhos guardavam do mal, numa noite tão fria e escura também. Natal, 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 é-nos nascido o Rei divinal, e de súbito no céu, linda estrela raiou, no oriente luziu bom estranho fulgor, e a terra recebeu essa luz que brilhou, muitas noites ainda com ar esplendor. Natal, 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 é-nos nascido o Rei divinal. Tendo visto a clara luz dessa estrela sem par, do oriente alguns magos a foram seguir, à procura de um rei que devia chegar aos judeus e as antigas promessas cumprir. Natal, 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 é-nos nascido o Rei divinal, e com ele estamos nós, com sincero fervor, dar louvores ao nosso divino Senhor, que deixando os altos céus a este mundo chegou, e morrendo lá cruz nossas almas salvou. Natal, 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 é-nos nascido o Rei divinal. Glória a Deus. Amados, como é bom nós chegarmos diante do nosso Senhor, diante do nosso Rei maravilhoso, e podermos declarar que Ele tem sido de geração em geração o desejado e amado das nossas almas. Amém? Que Deus possa te abençoar tremendamente nesta manhã. Mas eu quero te convidar aqui rapidamente a cumprimentar a pessoa que está do seu lado, dizendo: meu irmão, seja muito bem-vindo, dá o seu bom dia. Alguns chegaram um pouco atrasados, não tiveram nem esse momento, então vamos dar um bom dia para as pessoas que chegaram, dizendo realmente que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Amém? O irmão foi cumprimentado, irmão? Alguém já te cumprimentou? Já? Então cumprimentem ele ali. Amém. E com o coração alegre diante do nosso Deus, com o nosso coração cheio de júbilo, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Eu quero te convidar nessa manhã a se abrir diante do Senhor. Hoje é um dia muito especial. Vocês sabem que dia é hoje, amados?
o que nós comemoramos no segundo domingo do mês de dezembro. Hoje é o dia da Bíblia, e a palavra diz assim: quão bom e maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Amém? Guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Amém? Coloque aí a tua mão em seu coração, e nós vamos começar dedicando ao nosso culto, a nossa manhã, para que o Senhor possa aplicar realmente a palavra dele, usando a vida do pastor Ronaldo, e que em nome de Jesus, já desde o começo desse culto, que você possa sentir a presença do Senhor. Amém? Deus, nós estamos aqui para te entronizar. Nós estamos aqui, Deus, para declarar que os teus feitos, as tuas maravilhas, o teu amor tem nos alcançado. Deus, a tua palavra, ela é boa, ela é perfeita, e ela, Deus, é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela, Deus, penetra no profundo da nossa alma, fazendo, Deus, divisão entre a junta e a medula, e ela é apta para nos ensinar todas as intenções do teu coração, do nosso coração, a tua vontade convertida, Deus, em nosso coração, e nós aplicamos o nosso coração convertido ao teu, ou seja, a tua vontade se une à nossa, e a nossa à tua, e nós respondemos à oração de Jesus: que eles sejam um, que eles sejam um. É o clamor que há dentro de nós. Deus, a nossa igreja, os nossos pastores, os nossos membros, nós dedicamos, Senhor, a nossa vida com total liberdade para te servir, não apenas hoje, Senhor, mas com a tua palavra, a Bíblia dentro de nós, nos vivificando a cada momento, para que nós possamos te render, Deus, aquilo que é do Senhor. O nosso culto é verdadeiro, o nosso culto é racional, e o nosso culto é para declarar que nós só temos um Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo para declarar que é chegado o reino de Deus e a sua justiça. Pai, seja muito bem-vindo aqui neste lugar, ó Deus. E nosso coração aqui, ele é do Senhor, e nós queremos te pedir que o Senhor venha habitar. Natal, ele começou no coração de Deus, mas nós sabemos que somente quando ele alcança o coração do homem é que ele se completa. Então, Senhor, nesta manhã nós queremos dizer: faça com que o dia em que nós sejamos realmente completos, totalmente restabelecidos, revigorados, fortes na tua presença, seja o dia de hoje, que não seja amanhã, depois de amanhã ou dia 25. Deus, hoje nós queremos que a tua palavra venha nos vivificar e nos dar vida em abundância. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar, amados. Paz com Deus.
Olá, nosso VT Informativo está no ar com notícias importantes para você. Então fique atento, veja o que está acontecendo em nossa igreja e confira nossos eventos de fim de ano. Se você ainda não é batizado, queremos encorajá-lo e ajudá-lo a participar desta grande bênção e festa espiritual. Fale com nossa equipe de integração ou ligue no nosso telefone para fazer a inscrição em nosso curso de batismo. Mas se preferir, fale com seu líder de célula. As aulas são gratuitas e você não pode ficar de fora. E você que já terminou as lições ou está terminando, já pode marcar a sua entrevista para ser batizado ainda neste mês. Você que está frequentando a nossa igreja e ainda não é membro, mas deseja ser, o convidamos a fazer parte da nossa família. Queremos você mais pertinho da gente. Venha fazer parte da nossa história. Por favor, passe hoje mesmo no balcão ali no hall de entrada da igreja ou ligue no nosso telefone. Estamos esperando por você. O pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca a liderança para a reunião do Colégio Pastoral no próximo sábado às 14 horas. Em seguida, às 15 horas, toda a igreja está convocada para a Assembleia Regular do mês de dezembro. Lembre-se, a sua presença é muito importante. Há cerca de 4 anos, a nossa igreja leva o amor de Jesus de uma forma prática para pessoas com extrema vulnerabilidade social através do Natal Presente. As células estão se mobilizando para prepararem, porém, este é um projeto de toda a igreja. Se você não está em célula, terá o privilégio e a oportunidade de participar. Veja a lista das necessidades: perfume ou colônia para mulheres, kit de higiene pessoal masculino e feminino, mesas, guarda-roupas, sofás, armários, máquina de lavar, brinquedos para crianças de 0 a 12 anos com valor entre R$20 e R$50, livreto devocional, presente diário. E caso possa e queira ajudar, entre em contato conosco através do nosso telefone ou direto na secretaria da igreja. Nisto, conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. 1 João 3,16. And your life will be changed by the gift you receive when you give this Christmas away. Uma das definições de trevas é ausência total de luz, ou seja, se tem luz, não tem trevas. E é para isso que Jesus veio ao mundo, para que não vivêssemos em trevas, porque Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. E é sobre isso que o nosso Natal vai falar neste ano, através de muita música com coral, orquestra, dança, teatro e palavra. Jesus, nossa luz. Convidamos você a participar conosco nesta grande festa de aniversário para Jesus, pois certamente Ele estará presente. Não deixe de participar e traga toda a sua família e amigos. São 2 cultos iguais para que todos possam participar com conforto e tranquilidade. Não se esqueça, dia 25 às 17 e às 19h30, aqui na nossa igreja. Separe esta data. Esperamos você. Vem aí mais uma edição do Natal Black. Você que gosta de boa música e bem estilizada, não pode perder. Venha louvar e adorar conosco neste dia especial. Anota aí, dia 21, sábado, às 19 horas, aqui no templo. Um novo tempo chegou. Um novo tempo. Com Ele veio o amor. Meus pais contam a história da Bíblia pra gente o tempo
todo. E lá está escrito sobre o nascimento do Filho de Deus, que aconteceu numa estrebaria. Foi uma noite bem diferente. Uma estrela brilhava bastante no céu, mostrando o caminho para as pessoas que queriam dar presentes para ele. Também apareceram anjos cantando. Muito lindo! Pessoas, anjos e a natureza adoraram o nenenzinho Jesus. Foi o primeiro Natal. Queremos ser iguais aos nossos pais. Eles nos ensinaram que o Natal é o aniversário de Jesus e o nosso maior presente é a vida do Filho de Deus. Vida bem-vinda! Musical de Natal do Mini, dia 14 de dezembro, sábado, às 19 horas, no Templo da Primeira Batista. Dezembro chegou e com ele o fim de ano, suas festas e eventos. E alguns já estão acontecendo aqui na nossa igreja. Então, confira a nossa agenda de final de ano. Se programe e convide os seus parentes e amigos. Sábado que vem, dia 14, às 19 horas, Natal do Mini com o tema Vida Bem-vinda. Dia 21, às 19 horas, Natal Black. Dia 25 às 17, 19h30, cultos de Natal da igreja com o tema Jesus Nossa Luz. E dia 31 às 22 horas, culto de passagem de ano. Anote tudo em sua agenda e não perca nada. E atenção, por conta dos eventos e programações especiais, algumas atividades estarão suspensas. Confira, nos dias 24 e 31, terças-feiras, não haverá terça nobre. Nos dias 25 e 1º de janeiro, quartas-feiras, não haverá quarta viva. Durante todo o mês de dezembro e janeiro, não haverá vigílias de oração às sextas-feiras, nem os cultos de oração que acontecem de segunda a sexta, às 7 e às 18 horas. Porém, as reuniões de células continuam normalmente, sem interrupção. Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. O nosso telefone é o 3041-4444. Para rever estas e outras notícias, veja o boletim ou acesse o nosso site primeirabatista.org.br. Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana. E lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Bom estarmos juntos, louvando ao nosso Deus. E como o Valdir disse, hoje é o dia da Bíblia. E nós vamos aprender com as crianças que nós devemos praticar esses ensinos da Bíblia. Não sermos somente ouvintes da palavra de Deus, mas estarmos colocando em prática a cada ensino. Como uma receita, né? As crianças vão aprender como uma receita de bolo. Se você ler ali, se você não seguir passo a passo, o seu bolo não vai ficar legal. Mas você precisa seguir passo a passo para ficar aquele bolo bem bonito. E assim eles vão ver que eles precisam obedecer, praticar a palavra de Deus a cada dia, para que a vida esteja seguindo corretamente na presença de Deus. Amém? Então, nosso tema, ouvir e fazer. O nosso versículo de hoje diz: não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas ponham em prática. Tiago 1:22. Deus nos ajuda a praticar a palavra de Deus. Convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos estar orando pelos nossos facilitadores e crianças nesta manhã. E realmente é só Deus que nos ajuda a obedecer essa palavra, a palavra dele a cada dia, que nos ajuda a praticar a sua palavra. Estenda a sua mão e vamos estar orando agora. Pai querido, te louvamos mais uma vez pela tua presença nesta manhã conosco. Pai, é tão bom sabermos que o Senhor nos permitiu estar aqui para juntos adorarmos ao Senhor, para junto, ó Deus, transmitirmos os teus ensinos aos pequenos, ó Deus, e sabermos, ó Deus, que nós estamos fazendo um investimento para a vida toda. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela vida de cada criança, de cada pré-adolescente que está aqui nesta manhã. E pedimos, ó Deus, que cada coração esteja preparado para receber a tua palavra.
palavra. E muito mais do que isso, ó Deus, entender que a tua palavra é a única verdade que precisa ser obedecida a cada dia. Pai, nós queremos pedir também, ó Deus, pela vida de cada facilitador aqui nesta manhã. Deus, como o Senhor tem nos abençoado através da vida dos teus servos, como eles têm abençoado a vida dessas crianças e pré-adolescentes a cada dia. E nós te louvamos pela vida de cada um. Pedimos o revestimento do alto sobre a vida deles. Pedimos, ó Deus, a tua proteção, o teu cuidado, ó Deus, na vida, na família, ó Deus, em todas as áreas da vida desses facilitadores. Pai, nós te louvamos porque foi um ano de bênção ali com as nossas crianças, de crescimento, ó Deus. E nós queremos ver, ó Deus, cada um de nós, cada uma dessas crianças praticando a tua palavra, para vivermos felizes a cada dia, confiantes no Senhor e andarmos na tua presença em todo o tempo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber os pré-adolescentes e depois as nossas crianças. Glória a Deus, amém. Aleluia. Amados, ainda em pé, eu gostaria de pedir aos irmãos que se vocês pudessem abrir a palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 4. Rapidamente nós vamos dar uma ênfase à Bíblia. Deuteronômio capítulo 4, versículo 10. Enquanto os irmãos acham, eu quero apenas dizer que no ano de 94, quando eu mudei para Campo Grande, o meu irmão me deu de presente uma Bíblia. E ele falou assim: eu só te peço uma coisa, que você tenha coragem para lê-la. Se você ler, essa palavra vai transformar a tua vida. E um dia, deprimido no meu quartinho, só tinha uma peça, nossa casa era uma peça só, e deprimido um dia de manhã, não aceitando vir para a igreja, eu abri a Bíblia. Eu era coroinha de padre, e eu não estava muito em condições de frequentar a igreja, eu estava mal, eu tinha tentado 3 suicídios. E quando eu abri a Bíblia, naquela manhã, ela foi suficiente para mim. E à noite eu vim ao culto e Deus falou comigo a mesma palavra que eu havia aberto lá em casa. Foi o livro de Ezequiel, capítulo 37. Fala da visão do Vale de Ossos Secos. Irmãos, é um texto difícil, a visão do Vale de Ossos Secos. Ainda mais eu que não conhecia absolutamente nada da Bíblia no Velho Testamento. Quando eu li Ezequiel 37, eu entendi tudo. Aceitei a Jesus, à noite eu vim ao culto, o pastor Gilson fez a pregação de Ezequiel, capítulo 37, e eu aceitei a Jesus publicamente. Essa palavra, ela é transformadora. Dê de presente uma Bíblia para uma pessoa, e ore para que ela possa ler, e Deus vai fazer a obra dele. Amém? Diz assim, Deuteronômio capítulo 4, versículo 10. O dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e eu os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão aos teus filhos. Versículo 29. Então, dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia, e todas estas coisas te alcançarem, então, no fim dos teus dias, você viverá para o Senhor teu Deus, e Ele ouvirá a tua voz. Porquanto
o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te abandonará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou aos teus pais. 40. E guardarás os teus estatutos e os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, para que tudo te vá bem, e aos teus filhos e a depois de ti, e para que prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor Deus te dá para todo o sempre. Vamos, pelo que eu vi, colocaram aqui, vamos ler juntos, amados? Obedeçam aos seus decretos e mandamentos, que hoje eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra, que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para sempre. Vocês creem no poder dessa palavra? Quem crê, levanta sua mão. Amém. Aponte para a pessoa que está do seu lado e diz assim: meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar poderosamente, e que você viva feliz, e que os seus dias sejam prolongados por muitos e muitos anos na presença do Senhor teu Deus. Em nome de Jesus, amém. Que Deus os abençoe, amados. Amém. E agora eu quero rapidamente dizer aos amados, podeis assentar. Nós colocando essa palavra em prática, que ela é boa, ela é eficaz, ela nos abençoa. Eu quero dizer aos amados irmãos que estamos vivendo dias maravilhosos diante do Senhor. E nós queremos também devolver ao Senhor um pouco daquilo que Ele tem nos dado. Por isso, se você hoje veio à casa do Senhor, trouxe seu dízimo, a sua oferta, nós temos tantos projetos maravilhosos que nós queremos executar, amados. E nós queremos servir ao povo de Campo Grande, com o nosso coração, com o nosso bem, com tudo aquilo que o Senhor Deus tem nos dado. Então eu te convido a realmente, a dar a tua vida por completa diante do Senhor. Devolva ao Senhor o teu dízimo, faça desse momento a sua dedicação, a sua entrega, porque o Senhor teu Deus tem te dado. Ele tem dado e Ele dará por amor ao seu próprio nome, porque Ele é um Deus misericordioso, e que você possa trazer os dízimos à casa do Senhor com alegria e inteireza no seu coração. Amém. Deixaste, Jesus, o teu reino de luz e baixaste a este mundo tão vil. Um presépio em Belém, tu, Jesus, sumo bem, escolheste pobreza infantil. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar alvejar. Vem, Jesus, habitar comigo.
Deus, graça e paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar, por favor. Nós vamos ter agora uma parte no culto, que com certeza Deus vai continuar falando conosco, porque tudo que nós fazemos no culto vem da palavra de Deus, e a palavra de Deus, seja cantada, orada, ela sempre nos abençoa. Nós estamos chegando ao fim do ano, que coisa, né? As coisas, os dias passam tão rápido, e você vê que até hoje, adolescentes, né? Porque antes era coisa de pessoa mais velha, né? Nós somos jovens, mas estamos um pouquinho mais experientes, e antes era coisa de pessoas mais experientes falarem, puxa, como o tempo passa rápido, mas hoje, até alguns adolescentes dizem, já foi embora a semana, as coisas têm uma rapidez muito grande, as informações, elas andam tão rápido, né? Esses dias eu estava vendo como a internet faz as coisas acontecerem de uma maneira tão rápida. Imagine, tinha alguém querendo comprar algo e queria mostrar para a pessoa não estava ali, né? Mas é fácil, pega o celular, tira uma foto do produto, manda por algum canal desse, né? Manda por SMS, por WhatsApp, e de repente a pessoa está lá e já fala, não quero ou não quero. Às vezes a pessoa está até em outro país e faz isso. E isso deixa, parece também, o tempo muito mais rápido. E parece que a gente, nessa correria toda, a gente não sabe muito bem qual voz a gente vai escutar, porque são muitas vozes e todas ao mesmo tempo. Eu quero que você caminhe comigo através de uma história que aconteceu lá no Velho Testamento, em Josué, no capítulo 14, a partir do verso 6, ela também estará ali na tela, quando Josué dá Hebrom a Calebe. Um pano de fundo para você, Moisés é chamado por Deus, o povo está escravo no Egito, o povo de Israel então está escravizado pelo Egito, então um homem recebe uma palavra, de que ele vai libertar o povo daquela escravidão, o nome dele é Moisés, e ele toma aquela missão para si, depois de ter conversado bastante com Deus. Ele não aceitou a missão assim, não, coisa fácil, deixa comigo, não. Ele teve toda uma conversa com Deus, Deus apareceu a ele através de uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia, já por si só um ato sobrenatural. Deus conversou, aí teve que convencê-lo de que ele poderia fazer essa obra no poder dele, que não era no poder de Moisés que faria, mas no poder de Deus. E depois de alguma conversa, depois de Moisés ter falado que não sabia falar, e Deus ter colocado Arão na vida dele para ser o seu interlocutor, ele, tá bom, eu vou. E ele toma essa posição, mas aí depois ele começa uma amizade muito profunda com Deus. Moisés é conhecido também como o amigo de Deus. E aí Moisés chama o povo e tem todas aquelas coisas, sinais e prodígios para que o povo saísse, para que o faraó libertasse o povo. E Josué e Calebe são dois jovens que estão no meio daquele povo. E que quando eles ouvem a palavra de Deus, essa palavra de Deus produz fé em seus corações. E depois de ouvirem a palavra de Deus, eles sabem muito bem qual é a voz que eles devem seguir. Isso produz fé em seus corações, e eles então com coragem e força, eles seguem esse caminho da fé. E não somente durante um mês, ou uma semana, ou 10 meses, ou seja lá o quanto tempo for, não, eles perseveram até que a promessa de Deus se cumpra na vida deles.
Então hoje nós vamos aprender sobre o caminho da terra prometida. Diga comigo assim: o caminho da terra prometida. Deus tem uma promessa para a sua vida. E Ele não vai deixar você viver só para sobreviver. Ele não vai deixar você viver como muitos vivem hoje, que parece que viver hoje é apenas conquistar algumas coisas aqui, né? Ter um dinheirinho para viver uma vida assim legal e ter os meus sonhos aqui, que vão ficar por aqui mesmo, realizados, e para mim está muito bom. Na verdade, isso seria muito pouco para um filho de Deus. Na verdade, Deus tem muito mais para você. Pode até incluir, e geralmente inclui, as coisas dessa terra, mas não são apenas as coisas dessa terra. São promessas de Deus. Uma promessa de Deus que gera outras filhotes, promessinhas, para que se cumpra a grande promessa de Deus na sua vida. Então vamos ler o texto. Diz assim: chegaram os filhos de Judá, Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis, agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora já sou de 85 anos, estou forte. Ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou, qual era a minha força? Naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança, até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Veja, amados irmãos, que há no caminho para a terra prometida algo que nós precisamos fazer, passos nessa caminhada que nós precisamos tomar para alcançar a terra prometida. Quais seriam esses passos? O primeiro passo é ouvir. O que é que a Bíblia diz sobre o ouvir? Que o ouvir produz fé, não é verdade? A fé vem pelo e o ouvir o quê? Então vamos ver de novo. A fé vem pelo e ouvir o quê? A palavra de quem? De Deus. Amados irmãos, aqui está um segredo para você, um segredo profundo da palavra de Deus. E quando eu digo para você ouvir, eu não estou querendo dizer que um surdo, por exemplo, não possa ouvir. Ele pode escutar, né? Uma pessoa também não escuta apenas com os ouvidos. Ele também escuta com os olhos. Ele também escuta com um abraço. Ele também escuta com um olhar. As pessoas estão escutando o tempo inteiro, não apenas por este ouvido, mas por outros sentidos. A pessoa escuta, uma mensagem é transmitida. Esse é o sentido de ouvir aqui.
ouvir e estar permanentemente ouvindo o que Deus está falando, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Josué, então, ele está lembrando a Calebe, ele diz a Calebe, veja só, ele diz assim, você ouviu o que Moisés disse, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, veja só, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Veja que ele fala ouvir aqui, e mais tarde, novamente, ele repetiu o que Moisés tinha falado, o que o Senhor tinha falado através de Moisés. Ouvir. Amados, quando Moisés sai e vai pelo caminho, imagine quantas vozes Josué ouviu, além da voz de Deus através de Moisés. Pense, ele ouviu a voz do deserto. Já pensou você caminhar pelo deserto, aquele sol quente, você olha para um lado, areia, olha para o outro, areia, uma vegetação, quando aparece, muito pobre, que pode lhe oferecer muito poucas coisas, e você acha que aquilo não era uma voz? Talvez você também tenha ouvido já a voz de Deus para a sua vida, mas quando você caminha por deserto, há tantas vozes. Há a voz de que, vai faltar. Dá uma olhada, olha para trás, olha para os lados, olha para frente. Olha o tanto de gente que tem aqui. E não tem provisão no deserto. Era uma voz. A voz da ameaça de que vai faltar alguma coisa. Hoje nós temos essas ameaças. Olha, ou você anda desse jeito ou vai lhe faltar coisas. Hoje nós temos o medo de olhar para o futuro e falar, será que eu vou conseguir? Porque muitas vezes a gente chega num tempo em que a gente vê a habilidade dos mais jovens e você fica pensando, e agora, o que vai ser de mim? São vozes ao seu redor dizendo, você não vai chegar lá, você não vai conseguir. E como se não bastasse as circunstâncias, porque as circunstâncias falam, imagina só, eles vão lá espiar a terra, aí eles vão subindo, imagine Josué ouvindo a voz das circunstâncias, não somente lá no deserto, mas a hora que vai espiar a terra, que ele tem uma missão específica, ele e mais 11 pessoas, e eles todos olham, e Josué olha para a terra que ele crê que é Deus quem vai dar a ele, e vê ali muitos gigantes, é uma voz, e ele escuta aquilo, igual os outros estão ouvindo, igual os outros estão escutando, está entrando agora, através do olhar talvez, mas é assim, e ele vê gigantes, ele vê dificuldades, e você? Deus tem uma terra prometida para você, Deus tem uma palavra para a sua vida, mas você olha, tem gigantes a serem vencidos, não é verdade? Qual voz você vai ouvir? Amados, às vezes alguns gigantes parecem imbatíveis, imbatíveis, você fala, não, eu vou enfrentar circunstâncias, mas às vezes é a circunstância de uma doença terrível, às vezes é a circunstância de você perder alguém, a morte de alguém. Eu sempre me lembro quando Isaías teve a visão do trono de Deus, eu me lembro que o texto começa assim, no ano em que morreu o rei Uzias. Eu fico perguntando, será que é apenas para o texto ser contextualizado, para estar dentro de um ponto na história? Eu creio que não. Uzias era o tio de Isaías, e ele estava sentado no trono, e Isaías tinha acesso à corte, e ele sabia o que poderia ter e não, ou não, mas quando morre aquele rei, ele pode pensar assim, bom, e agora? O meu tio saiu do trono. Às vezes é uma perda que você pensa assim, vai fazer toda a diferença, minha vida não será
mais a mesa, e eu não conseguirei alcançar os projetos e o plano de Deus para a minha vida sem tal pessoa. Será? Sabe, porque foi exatamente no ano em que morreu o rei Uzias, que o Senhor se mostrou assentado no mais alto e sublime trono e reinava soberanamente. É ali que Isaías conhece o grande Adonai. Veja, há gigantes que você enxerga, há problemas, há dificuldades, mas você vai ouvir a voz de quem? Mas olha só isso, haviam vozes que podíamos chamar de fogo amigo. Os próprios que subiram com ele fizeram, o texto diz assim, fizeram derreter o coração do povo. Porque imagina só, aquele povo saiu do Egito sem preparo para a guerra, e ele caminha no deserto, já tem toda aquela situação de problemas que um deserto traz para a vida das pessoas. Agora você imagine então, este povo vendo todas aquelas circunstâncias, eles chegam, os 10 chegam para Moisés e diz: desista. Vamos desistir, é melhor a gente procurar um outro caminho, quem sabe voltar e se oferecer a ser escravo de novo dos egípcios, porque a situação para nós, nós não vamos conseguir. Quantas vezes você já desistiu de algo, porque as pessoas ao seu redor disseram: não vai dar não, hein? Qual voz você está optando a escutar? As pessoas ao redor? Eu vi aqui nesse texto que há uma voz que é muito poderosa na nossa vida, que se chama a voz da maioria incrédula. Não é da maioria, porque muitas vezes a gente diz: não, eu sou, porque às vezes o cara quer ser do contra, né? Quer ser o rebelde, então tudo que fala ele não vai. Não, mas eu tenho cabeça própria, né? E aí a pessoa com essa cabeça própria, em vez de ter domínio próprio, ele acaba tendo um demônio próprio, porque ele é rebelde. Mas eu não estou falando disso. Estou falando de acreditar, de não ser levado pela voz da maioria que grita: crucifica-o, que é a voz do mundo. Não estou falando da voz da igreja, estou falando da voz do mundo. E eu sei que muitas vezes a voz do mundo pode estar dentro do povo de Deus. Aí você precisa ter discernimento. Mas o que eu estou dizendo é que nós temos que continuar crendo na palavra de Deus e confiando em Deus, mesmo quando todos estão dizendo: isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. E aí você diz: vou procurar uma segunda opinião. E vem a segunda, e vem a terceira, e vem a quarta, e vem a quinta, a sexta, até que chega lá na 10ª, e todos estão dizendo: não vai funcionar. Qual voz você vai ouvir? Caleb, ele teve exatamente o discernimento de dizer: olha, nós saímos do Egito por quê? Porque esse negócio às vezes de ficar procurando a opinião de todo mundo, não dá certo não. Ah, vamos fazer tal coisa? Ah, olha, o povo de repente não vai aceitar. Você está ali para quê? Principalmente você que lidera, principalmente nós que estamos na liderança, às vezes temos a tendência a querer fazer o ibope popular. Vamos ver o que a igreja deve fazer. Vamos, quem topa isso? Às vezes, amados irmãos, a democracia é exatamente aquela que a palavrinha às vezes sugere, que não é um sentido claro, literal, mas vem de demônio mesmo. Por quê? Porque você diz assim: não, então por que vão obedecer a voz de uma minoria? Não é a questão de você obedecer ou não obedecer, é você saber qual é a voz de Deus para a sua vida, porque a maioria gritou: crucifica-o. E às vezes você recebendo uma palavra de Deus para o seu coração, você tem que anunciar aquela palavra de Deus. Nós temos que olhar para líderes que eles vão buscar a Deus, tem tempo a sós com Deus, e eles dão a direção. E mesmo que você veja assim: mas será? Mas olha, não vai dar certo isso aqui, porque a maioria faça o que Deus está falando. Veja o que Deus está falando. Caleb, ele era submisso à sua liderança.
Então, Moisés tinha falado e ele foi submisso a Moisés. E em todo o tempo, mesmo Moisés tendo lá suas dificuldades, e Moisés não conquistou a terra prometida, porque também foi um dos incrédulos. Você pode dizer, pastor Moisés, não, Moisés, vai lá na Bíblia que você vai ver. Por que ele não conquistou a terra prometida? Por que ele não entrou? Porque ele duvidou. E Josué e Caleb jamais. Sabe por quê? Não era só a voz de Moisés. Eles sabiam que atrás da voz de Moisés estava a revelação de Deus. E mesmo quando Moisés titubeou, eles não titubearam. E aí então eles disseram, olha, nós ouvimos a voz de Deus e nós vamos obedecer a voz de Deus, vamos ser submissos à nossa liderança, nós vamos esperar, porque sabemos que Deus está com Moisés, e mesmo na hora que ele titubear, nós vamos dar uma esperadinha, mas nós sabemos que nós vamos conquistar a promessa, apesar de Moisés. E eles foram submissos. E Caleb foi submisso. E veja, Caleb poderia muito bem chegar, Josué poderia muito bem chegar a Caleb e dizer assim, Caleb, nós somos parceiros, não tem essa agora de você querer mandar, não. Você manda agora, você vai ser o Moisés, e eu também estava lá entre os 12, eu também acreditei, eu também perseverei. Não, eles continuavam na mesma posição. Caleb foi submisso, se submeteu à liderança de Josué e chegou ali e disse assim, olha, tem um relatório para lhe dar. O mesmo relatório, ele não mudou de relatório, ele continuou acreditando. E ele falou, lembra-se, e foi dizendo o que eles tinham ouvido. Amados irmãos, a voz de quem nós temos ouvido? Sabe por quê? Quando você ouve a voz de Deus, tem algo que acontece que seria o segundo passo nessa caminhada. Que é o passo de você permitir que essa voz de Deus faça com que você tenha fé. Ele creu que era a voz de Deus e que ele chegaria lá. Fé, nós precisamos ter fé, porque como ele venceu essas vozes contrárias? Pela fé. Ele não estava enxergando nada, ele não estava enxergando possibilidades, ele não estava olhando para as circunstâncias, ele não estava vendo um povo que era firme. Oxa, assim com esse povo eu vou mesmo, porque esse povo fala, vamos embora, vamos nessa. Não, ele estava ouvindo uma maioria que dizia desista, mas ele tinha o quê? Fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas as coisas que se creem. Eu olho pela fé e eu digo, eu vou chegar lá pela fé. Fé. Se você olhar nas circunstâncias e elas não disserem você vai chegar lá, se você olhar para a maioria e disser você não vai chegar lá, se você ver todo um cenário armado contra aquilo que Deus falou para você, mantenha a sua fé, porque nós andamos não pelo que nós vemos, mas pelo que nós queremos. Você tem que manter a fé. A fé. No final do ano, geralmente a gente fica pensando nos planos do futuro. E a fé, ela nos remete ao futuro. Só que você tem que tomar muito cuidado com esses 3 tempos na sua vida: o passado, o presente e o futuro. Sim, porque tem muitas pessoas que não vivem o presente porque eles são reféns do passado. Alguma coisa que aconteceu, um trauma, eles ficam lá reféns. Escuta, o mais certo é fazer isso. Mas eu fiz isso no passado e doeu. Vai ficar refém da dor. Vai doer de novo por causa de um trauma? Liberte-se. A fé é maior do que o medo. A fé é maior do que a dor. Passado é tempo para você se lembrar das promessas de Deus. Passado é tempo de você lembrar que no que você fracassou, você não vai fracassar mais. Passado é quando você olha e vê, eu aprendi uma história, eu tenho memória, eu aprendi com o passado. Glória a Deus quando você olha para o seu passado assim, porque assim quando você olha para o seu passado sem dor, sem ser refém daquela dor, sem ser refém daquele trauma, sem ser refém do que lhe aconteceu, mas você olha para o passado dizendo assim, não, eu aprendi lições muito importantes. Você vive um presente melhor e constrói um futuro ainda melhor.
Você precisa, nós precisamos ter fé de tal maneira que a gente seja como Caleb, como Josué, que a gente diz, não, eu sei que aconteceram coisas, porque veja bem, Caleb chegou em umas circunstâncias que se ele olhasse para trás, ele poderia dizer para Josué, ó Josué, não dá não, hein? Você sabe que eu acreditei, você sabe que eu lutei, você sabe que eu falei para o povo que dava, você faz, sabe, mas agora, aquilo lá eu tinha 40 anos, agora eu tenho 85, não vai dar mais não, naquele tempo eu tinha força, agora eu não tenho mais não. Tem muita gente que desiste de viver estando vivo, ele já acha que não dá mais, que não tem mais condições, ele não pode entrar num projeto novo, eu não aprendi esse projeto novo, eu não sei como agir dentro desse projeto novo, eu não sei como agir nesse tempo, tanto é que a pessoa fica pensando assim, porque no meu tempo, porque ela não acredita mais que esse seja o tempo dela. Mas eu vou dizer uma coisa para você, se Abraão pensasse assim, não tinha nascido a nação de Israel, porque Abraão foi chamado para cumprir uma missão quando ele era quase centenário, a mulher dele não podia mais gerar filhos, já tinha passado essa fase na vida dela, e Deus fez um milagre, e de uma gestação totalmente improvável, Deus fez nascer uma nação conforme a sua promessa, porque Deus não deixa de cumprir as suas promessas, apesar das nossas impossibilidades. Por isso que é preciso ter fé, porque Deus fará o impossível. Ande para frente, pela fé. Se Caleb ficasse olhando tudo que ele já tinha passado na vida dele, falar, não foi culpa minha, mas o que é que eu posso fazer? Não deu. Com Caleb não, tinha uma fé que o impulsionava. Ele chegou e disse assim, agora me dá o Monte Horebe. E Josué podia pensar, falar com ele assim, amigão, a gente é parceiro de faz tempo, não vou fazer isso com você não, lá tem gigante, vou te dar uma terra mais facinho, onde tem uns caras mais bobinhos. Aqueles caras não são bobos não, eles são experientes em guerra e são gigantes. Caleb conhecia Josué e Josué conhecia Caleb. Ele sabia que ele não ia falar para Caleb isso, falou assim, não, vamos lá. Gente, a fé nos impulsiona a ter coragem e força. Então ouça, creia e seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Se a sua fé está indicando o caminho por onde você deve ir, não deixe que as intimidações ao redor façam de você um covarde. Porque tem hora que a gente se acovarda diante de muitas intimidações. Você é levado a pensar assim, puxa, quem sou eu para fazer isso? Puxa, quem sou eu? Realmente você e eu e você não somos nada. Mas no poder de Deus, nós podemos todas as coisas, todas. Nós podemos mudar a nossa cidade, nós podemos mudar o nosso estado, nós podemos mudar o Brasil, e se você vai achar eu um pouco louco e pretensioso, nós podemos mudar o mundo. Uma pessoa só, ela pode fazer coisas inacreditáveis. A gente está aí, o mundo todo está falando sobre a morte de Nelson Mandela. O que é aquele homem negro, discriminado, que ficou preso durante tantos anos, podia esperar da vida? Mas sabe, uma coisa que eu vejo em algumas pessoas que vencem, sempre está lá nelas a coragem e a força. Isso gera ousadia. Eles não enfraquecem quando as circunstâncias parecem que durante muitos anos estão dizendo não vai conseguir. Não. Eles continuam fortes e corajosos. E você diria que a sua luta é diferente das dos demais? Pedro disse certa vez para a igreja, por que vocês estão assim como se estivessem pasmos? Quanto sofrimento, o que vocês sofrem, muitas pessoas no mundo inteiro sofrem, e elas não desistem. Seja forte e corajoso. Se você olhar a igreja, uma das igrejas que mais cresce, até é difícil ter esses números, que é a igreja na China,
Eles são o tempo todo desencorajados a viver pela fé. Mas eles continuam fortes e corajosos. Eles têm força para sair do lugar onde eles estão. Eles têm força para fazer os seus cultos em barquinhos pequenos no meio do mar para não serem reconhecidos. Eles têm forças para fazer cultos e se reunirem em ruínas, em lugares inóspitos. Eles fazem isso. Eles não perdem a força, eles não perdem a coragem. Por que nós perderíamos? E por fim, tem uma coisa nessa história, que a própria história nos conta, que é o porquê deles terem alcançado a terra prometida. O porquê de Caleb e todos aqueles que alcançaram, terem alcançado a terra prometida. Principalmente porque Caleb e Josué pertenciam à geração da saída do deserto até chegar na terra prometida. Essa geração de Josué e Caleb, muitos por incredulidade, falta de força e coragem, ficaram pelo deserto, morreram no deserto, conforme Deus tinha dito a Moisés. Moisés disse, não mata o povo, falou, tudo bem, não vou continuar a história com o povo, mas esses que são incrédulos, eles vão morrer durante o caminho. E aconteceu isso, eles morreram durante o caminho. Mas não foi a história de Caleb. E se você está ouvindo esta mensagem hoje, é que Deus está dizendo que você não é como os demais que ficam pela metade do caminho, você vai chegar até o fim, você vai chegar lá. Aí, veja só que existe agora aqui uma palavra que diz assim, Caleb conquistou porque foi perseverante, porque ele foi inteiramente fiel, como diz a tradução na NVI, integralmente fiel, inteiro, ele foi integral. Sabe por quê? A gente pode começar bem e no meio do caminho desistir. A gente pode quase estar chegando no finzinho e parar. E tudo que você lutou não virou em nada. Imagine só, nós vamos comemorar o Natal, mas imagine se Jesus só tivesse nascido e tivesse pecado, errado no meio do caminho, estaríamos perdidos. Seria um belo momento, olha, Jesus nasceu de uma virgem e tudo mais, mas se ele não fosse até o fim, acabou. Por isso que a Bíblia diz que o fim é melhor que o começo. Você já pensou se Jesus chegasse lá na beira da cruz, todos os milagres que tinham acontecido na vida dele, e tudo que ele tinha feito acontecer, ele chegasse na beira da cruz e dissesse assim, porque lá no jardim do Getsemane foi essa luta, ele chegasse assim, não vai dar não. O que adiantaria? A gente não teria Natal para comemorar. Sem cruz, de que vale o nascimento? Por isso que no Natal é importante que você comemore a festa inteira, senão nós vamos ficar como alguns idólatras, que ficam idolatrando o menino Jesus, como se ele tivesse parado ali. O menino Jesus. Jesus foi menino, ele foi homem maduro, morreu na cruz. Nós no Natal devemos comemorar toda a obra de Jesus. Porque se Jesus só nascesse, o que adiantaria? Nada. Toda vitória vem porque uma pessoa persevera. Se há só uns pontos de coragem, puxa, como foi bonito, tal como foi, não vai dar certo. Por exemplo, se o propósito do Brasil, da seleção brasileira de futebol, for só jogar bonito, que eu acho que também tem que ter isso como propósito, todo mundo gosta de ver um jogo bonito, mas se for só isso, pode haver um grande engano, que a gente vai ficar lembrando que, puxa, você viu que bonito aquele gol, você viu que bonito aquele chapeuzinho, você viu bonito aquela coisa que ele fez lá com a bola, o jeito que ele passou, você viu que drible, e aí, campeão? Não, só faltou isso, não foi campeão não. Aí você vai dizer, você vai chorar. Não que a gente vai dizer assim, esses caras não prestam, mas eu só estou me referindo ao objetivo.
O objetivo de uma partida de futebol não é só dar dribles bonitos. O objetivo, o próprio jogo já diz, tem uma trave lá e a bola tem que entrar lá dentro, mais do que o adversário faz a bola entrar na sua trave. Esse é o fim do futebol. Mas, amados irmãos, é linda toda a história daquele que persevera. Não é só algo obscuro, seco, como alguns fazem hoje, só pela meta, só pelo alvo, não é isso não. Né? Agora, amados irmãos, Caleb chegou lá porque ele perseverou. Não desista, vá até o fim. Não desista, vá até o fim. Se Deus lhe deu vida e você está vivo até agora, eu errei, não tem mais jeito, a vida do jeito que eu levei, eu estou colhendo o que eu semeei. Amém que você chegou a essa conclusão, que bom que você chegou a essa conclusão, que você colheu os resultados daquilo que você semeou, mas você tem semente nas mãos. Deus sempre te dá novas sementes. Comece a plantar outras coisas, não desista. Daqui a um tempo você vai começar a ver novas coisas brotando na sua vida, e no tempo certo haverá uma grande colheita. Deus ama você. Deus ama você e Ele vai fazer você chegar lá. Não importa o que tenha acontecido até aqui na sua vida, não importa o que as circunstâncias disseram. Pois é, para Caleb foram 45 anos dizendo não, 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 não. Foram 45 anos andando ao redor e vendo incrédulos dizerem não. 45 anos vendo rebeldia, uma porção de coisas. 45 anos ele ouvindo as vozes que diziam você não vai chegar lá, mas ele guardou só uma voz no coração, a voz de Deus através de Moisés, dizendo: eu tenho uma terra prometida e você vai herdar. Ele não se deixou intimidar, porque ele tinha fé. Ver algo que você não está vendo com os olhos daqui da terra, mas fé é algo que está lá na sua mente, renovada no Espírito, que você crê que Deus vai lhe dar, ainda que tudo diga que não, mas você mantém a fé. A sua fé leva você a ter coragem e força para dizer: olha, as circunstâncias não são boas, mas eu não vou me deprimir, eu não vou desistir, eu vou continuar em pé e caminhando o caminho que Deus me deu para caminhar. Você vai chegar lá. A fé que faz você ser corajoso, a fé que não faz de você, não vai deixar fazer de você um medroso. Tem tanta coisa para nos amedrontar que a pessoa fica: tenho medo disso. A fé faz com que você vença o medo. Você pode até ter medo, mas você tem que permitir que a sua fé vença o medo, para que você continue corajoso e forte. E por fim, persevere. Se ainda não chegou lá, é porque ainda não é o fim, porque o nosso fim é um final feliz. Nosso fim é um final feliz. O pastor Jean contou uma história que eu sempre guardo, né? De um garotinho que estava lendo um gibi, uma história em quadrinhos, e ele viu o herói dele sofrendo tanto, que ele falou: meu Deus, olha o que aconteceu. Não, esse cara não vai sobreviver, porque aquelas histórias de herói é assim, né? Coloca um jeito que fala: ih, acabou tudo. Aí ele pegou, foi rápido lá no fim da história, e o cara lá tinha vencido. Aí ele voltou às páginas e diz para o herói: aguenta firme aí que o seu fim é legal. Mas, gente, veja se não é assim que Deus está falando com a gente sempre, como aquela criança na sua inocência. Deus está falando para você assim: aguente firme, porque eu sei qual será o seu fim. Vamos lá, nós podemos vencer, ouvindo a voz de Deus, tendo fé, com coragem e força, na perseverança, nós tomaremos posse da terra prometida. Vamos ficar em pé, amados irmãos. Feche seus olhos.
Deixa Deus falar com você. Deixa Deus falar com você. O Espírito Santo quer ministrar ao seu coração nesta manhã que aquela promessa que você julga, que talvez tenha assim, você tenha trabalhado a sua vida para fazer isso, e parece que agora as circunstâncias estão dizendo, não deu. O Espírito Santo quer que você diga, eu vou continuar crendo. Eu vou continuar crendo naquilo que Deus tem me falado. Eu vou continuar tendo coragem, força, pela fé. Porque a fé é que gera coragem e força. E você vai dizer, eu vou perseverar. Contra tudo e contra todos, até contra a sua própria voz interior. Porque a sua carne está dizendo, isso não é verdade. Você vai se machucar de novo. Quantas vezes Caleb deve ter ouvido isso? Persevere, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, persevere. Que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso do Pai que fez promessas a você, que tem a promessa da terra prometida para a sua vida, que a graça do Filho, a graça maravilhosa que tirou você do inferno e que está levando você a passos bem firmes no reino da luz e para o reino da luz. Que a graça de Jesus seja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Que as consolações do Espírito ajudem você a não ficar caído. Que a comunhão junte você à igreja, ao povo que ouviu a mesma voz e que está no mesmo caminho. E que o poder e a unção do Espírito faça você ter uma vida em excelência, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana muito abençoada.